Boa tarde a todos e a todas. Com muita felicidade, estamos todos aí na segunda tarde do 8º Colóquio Internacional Leibniz. Hoje nós temos pela tarde a felicidade aqui de ter conosco a professora Marta Mendonça e a professora Viviane de Castilho Moreira, fazendo as duas sessões de conferências da nossa tarde de terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Professora Marta, seja bem-vinda e fique à vontade aí nas suas palavras. Muito obrigada. Começo então. Bom, as primeiras palavras, claro que são de agradecimento, sobretudo à professora Viviane de Castilho Moreira pelo convite para participar neste colóquio. Já vem sendo uma tradição encontrar-vos nos colóquios internacionais Leibniz de Curitiba e para mim é sempre uma grande alegria. Queria também insistir nisto, é que parece-me que é um motivo de felicitação a todo o comitê organizador deste colóquio, porque tenho a certeza que não foi fácil articular as disponibilidades e os horários de tanta gente com tantos fusos horários diferentes e encontrar-nos na nuvem ou nesta sala virtual, e por isso isto é muito leibniziano, é uma espécie de cálculo de compossibilidades e de harmonia pré-estabelecida que nos permite juntar-nos aqui a discutir sobre o autor que nos convoca a todos. Então, eu propus-me abordar um aspecto da correspondência entre Leibniz e Clarke e filo de uma maneira que vos parecerá provavelmente, eu sei que corro um risco, muito pouco leibniziana, mas é o que me parece, foi uma estratégia que me pareceu útil. Portanto, abordar um aspecto da correspondência entre Leibniz e Clarke, um aspecto que tem a vantagem de permitir considerar isoladamente a correspondência e ter no horizonte, no máximo, apenas um dos textos que é certo que Clarke conhece de Leibniz, e refiro naturalmente aos ensaios de Odisseia. É evidente que Clarke conhece também os textos sobre o cálculo infinitesimal, mas estes textos não desempenham aqui um papel relevante, ou pelo menos um papel que afete o ponto concreto em que eu gostava de me deter. É inquestionável que a controvérsia em torno do cálculo infinitesimal explica em grande medida o que transparece das atitudes de Clarke e de Leibniz e o tom da correspondência, mas apenas isso, neste caso. Ora, a correspondência entre Leibniz e Clarke, que já foi considerada a mais importante correspondência filosófica do século XVIII, foi objeto de muitos estudos, desde os que insistem na dimensão política das motivações que levaram ao enfrentamento dos dois autores, até aos que se detêm em confrontar algumas teses fundamentais em que estes dois autores divergem, passando pelos que procuram identificar as estratégias retóricas típicas da controvérsia e o modo como operam neste conjunto de cartas. Evidentemente, entre os muitos temas que na correspondência se abordam e que o próprio Leibniz se resume a certa altura, o tema da natureza e do estatuto ontológico do espaço e do tempo é um dos mais recorrentes. A correspondência apresenta de forma sistemática e enfrentada o que os dois autores pensam sobre este tema, e a impressão que resulta da sua leitura é que nenhum dos interlocutores se sente especialmente impressionado com os argumentos esgrimidos contra ele pelo seu interlocutor. A perspectiva que gostava de explorar, a saber, como se coloca a questão do ónus da prova em relação à determinação da natureza do espaço e do tempo, permite-nos olhar esta longa discussão de um ponto de vista, por assim dizer, formal, mais do que proceder à análise comparativa das concepções do espaço e do tempo de Leibniz e de Clarke, ou de Newton através de Clarke, discutindo, por exemplo, o seu estatuto ontológico, se é qualidade ou relação, em que sentido é real ou ideal, finito ou infinito, divisível ou indivisível, etc. Pareceu-me interessante compreender por que razão os dois autores se acusam mutuamente de incoerência e de petição de princípio. Referi-me antes ao tom geral da correspondência. Gostava de destacar apenas alguns aspectos, porque me parece que têm alguma influência no modo como se formula e se desenvolve a discussão em torno da natureza e das propriedades do espaço e do tempo. Primeiro aspecto. Por um lado, o tom da correspondência deixa entrever com bastante clareza uma atitude de suspeita recíproca e de mútua má-fé.
esta atitude transparece, por exemplo, no facto de que ambos se acusam reciprocamente de ateísmo. Desta perspectiva, o enfrentamento parece ser algo mais ou algo diverso de um enfrentamento intelectual, deixando transparecer o contexto em que ocorre e, eventualmente, as motivações de ordem política que o suscitaram. Por outro lado, a leitura do texto revela que há muito mais interesse da parte de Leibniz do que da parte de Clarke em clarificar as questões teóricas em debate na correspondência. São indícios deste facto que a dimensão das cartas aumente sempre e de forma exponencial por iniciativa de Leibniz, não de Clarke, o que significa que é também a Leibniz que se deve o alargamento ou a diversificação da temática abordada. Com exceção da primeira, todas as cartas de Leibniz são muito mais longas e mais detalhadas do que as de Clarke. Isso é particularmente visível nas duas últimas. Na sua última carta, Leibniz responde com vários parágrafos ao único parágrafo de Clarke. Já Clarke, respondendo a essa carta, faz o contrário e reúne num único parágrafo a resposta a vários argumentos de Leibniz e responde com frequência, não apresentando novos esclarecimentos, mas remetendo para respostas já dadas. Vejamos então como o enfrentamento se dá, de que tipo são os argumentos invocados e por que razão são rejeitados. Podemos dizer, a questão do ónus da prova e do modo como ele é invocado é, no fundo, uma forma de tentar responder uma outra questão e que é a seguinte: por que razão a leitura da correspondência deixa a impressão de que não há vencedor, de uma espécie de empate? Essa impressão é também a que parece ter ficado no espírito dos interlocutores, pelo menos no de Leibniz, que mais empenhado estava em prossegui-la. Os dois autores dirigem-se, como referi, acusações recíprocas de fatalismo, de materialismo e de ateísmo. Ao mesmo tempo, ambos se acusam de incoerência e cada um acusa o outro de operar com termos ininteligíveis. Leibniz, e também à sua maneira Clarke, acusa o seu interlocutor de não ter a intenção de clarificar as questões ou de vencer o adversário com argumentos. E isto é particularmente surpreendente se recordarmos que Leibniz, em diversas ocasiões, indica que lhe agradam as objeções e que elas desempenham um papel central no progresso do saber. Falo designadamente na Teodiceia. Mas, neste caso, ao contrário do que acontece em muitas outras correspondências, parece ver nas objeções não uma ocasião de clarificação do seu próprio pensamento e da verdade, mas um sinal de má vontade, uma espécie de desejo de embirrar. No fundo, a dimensão formal do desentendimento entre Leibniz e Clarke, não só na discussão em torno do espaço e do tempo, mas também, por exemplo, na discussão em torno dos milagres, alicerça-se no modo como ambos entendem o princípio de razão suficiente. É, aliás, a discussão sobre o sentido deste princípio que introduz o tema do espaço e do tempo. É claro que o introduz. E vou passar a analisar este confronto, podíamos ter em três grandes momentos. Este primeiro, introduzido por Clarke e respondido por Leibniz, e os que se lhe seguem. O texto, a partir de agora, os textos das várias cartas que eu vou referir estão sequencialmente apresentados no handout e, portanto, se eu saltar por questões de tempo alguma frase, tem as frases completas ou o que dota de sentido essas afirmações integrado no seu contexto no handout. Então, na carta 2, Clarke escreve, portanto, respondendo à primeira carta de Leibniz, Clarke escreve: é totalmente verdade que nada existe sem uma razão suficiente pela qual existe e pela qual é assim e não de outro modo. Mas muitas vezes esta razão suficiente mais não é do que a mera vontade de Deus. E depois serve-se de um exemplo que é aquele que Leibniz irá rebater. Por exemplo, por que razão este sistema particular de matéria haveria de ser criado num lugar determinado e aquele noutro lugar determinado, quando, sendo todos os lugares absolutamente indiferentes a toda a matéria, teria sido exatamente a mesma coisa se fosse ao contrário, na suposição de que os dois sistemas ou as partículas de matéria são iguais. Não pode haver outra razão que não seja a mera vontade de Deus. Quer isto dizer que o caráter real e absoluto do espaço, e o mesmo valeria dizer do tempo, provam
na argumentação de Clarke, que a mera vontade de Deus é razão suficiente em assuntos em si mesmo indiferentes, isto é, que admitem uma alternativa igualmente possível. Leibniz, na resposta a este parágrafo, acusa Clarke não de ilustrar o princípio de razão, mas de o violar, ao admitir, como hipótese, que as partículas da matéria são colocadas num espaço e não noutro, igualmente possível. Afirmar isto é aceitar o princípio de razão suficiente apenas verbalmente, mas de facto está-se a rejeitá-lo. Com palavras de Leibniz, e é o segundo texto que tem, portanto, o primeiro da Carta 3 de Leibniz, é-me concedido este importante princípio, que nada acontece sem que haja uma razão suficiente pela qual é assim e não de outro modo, mas é-me concedido verbalmente e de facto é-me negado, o que mostra que não se compreendeu bem toda a sua força. Para isso, recorre-se a uma instância que desemboca precisamente, e isto é o que me interessa, numa das minhas demonstrações contra o espaço real absoluto, ídolo de alguns ingleses modernos. E o texto prossegue. A argumentação de Leibniz é bastante mais longa do que a de Clarke e ocupa praticamente a totalidade dos parágrafos 2 a 7 desta terceira carta. Depois de resumir nos parágrafos 3 e 4, que não estão aqui, porque não pus no handout, a concepção do espaço de Clarke / Newton e a sua própria concepção do espaço e também a sua concepção do tempo, Leibniz prossegue com a refutação do argumento de Clarke. E a refutação tem a forma de uma redução ao absurdo. Podemos dizer que se estrutura em 3 momentos. Esses 3 momentos constituem o parágrafo 5º. Leibniz começa por enunciar o absurdo que decorre da aceitação da tese de Clarke. Escreve: disponho de muitas demonstrações para refutar a opinião dos que consideram que o espaço é uma substância ou pelo menos um ser absoluto. Neste momento não quero servir-me senão daquela para que se me oferece aqui a ocasião. Digo então que, isto é significativo, se o espaço fosse um ser absoluto, aconteceria alguma coisa da qual seria impossível que houvesse uma razão suficiente, o que vai contra o nosso axioma. No primeiro momento. Passa depois, no segundo momento, a explicitar a prova que sustenta a conclusão anterior. Eis como prova, diz Leibniz. O espaço é algo absolutamente uniforme e sem as coisas nele situadas, um ponto do espaço não difere absolutamente em nada de outro ponto do espaço. Ora, supondo que o espaço é algo em si mesmo, independentemente da ordem dos corpos, segue-se que é impossível que haja uma razão pela qual Deus, mantendo as situações dos corpos idênticas, colocou os corpos no espaço deste e não do outro modo, e não foi tudo disposto ao contrário, por exemplo, graças a uma troca de Oriente para o Ocidente. Evidentemente, isto é um texto de Leibniz, eu disse há bocadinho de Clarke, mas evidentemente é a prova de Leibniz. Portanto, se o espaço fosse algo absolutamente uniforme, era impossível que houvesse uma razão pela qual Deus colocou os corpos no espaço deste e não de outro modo. Por fim, no terceiro e no último momento desta argumentação que ocupa o parágrafo 5º, Leibniz sustenta que o absurdo que decorre de aceitar a tese de Clarke desaparece se aceitar a sua própria concepção do espaço. E diz: mas se o espaço não for senão esta ordem ou relação, e se sem os corpos não for nada mais do que a possibilidade de os dispor nele, estes dois estados, um tal como é, o outro suposto ao contrário, não serão diferentes. A sua diferença reside apenas na nossa suposição quimérica da realidade do espaço em si mesmo. Mas, na verdade, um seria exatamente a mesma coisa que o outro, uma vez que são absolutamente indiscerníveis. E, consequentemente, não vem a propósito perguntar pela razão da preferência por um em vez de por outro. Portanto, 3 movimentos da argumentação, o enunciado que é absurdo à posição de Clarke, a prova disso e a prova de que esse absurdo desaparece se mantiver a sua própria concepção do espaço. No parágrafo seguinte, que é o parágrafo 6º, Leibniz repete a mesma argumentação de forma mais breve relativamente ao tempo. Destaco só alguns aspectos que diz. O mesmo acontece com o tempo. Admite a hipótese de Clarke e diz: a ilação seria verdadeira se o tempo fosse algo à margem das coisas temporais. Mas isto mesmo, salto de novo e continuo a citar, mas isto mesmo prova que os instantes não são nada à margem das coisas e que não consistem senão na sua ordem sucessiva. Mantendo-se esta idêntica, um dos dois estados não diferiria em nada e não poderia distinguir-se
do outro que existe atualmente. E este primeiro momento, podemos dizer assim, do enfrentamento entre Leibniz e Clarke, conclui no parágrafo 7. Leibniz volta à tese inicial que, em seu entender, acaba de fundamentar. Clarke não compreendeu o princípio de razão porque o ilustra com um exemplo que é contrário ao referido princípio. Sustentar que a simples ou mera vontade de Deus é razão suficiente, por exemplo, da posição dos corpos, cito, equivale justamente a defender, contra o axioma geral de tudo o que acontece, que Deus quer alguma coisa sem haver uma razão suficiente da sua vontade. É voltar a cair na indiferença vaga, que refutei amplamente e que mostrei que é absolutamente quimérica mesmo nas criaturas e contrária à sabedoria de Deus, como se ele pudesse operar sem agir por alguma razão. Podemos considerar em síntese o que está implicado nesta posição de Leibniz. Em primeiro lugar, o princípio de razão suficiente é um princípio universal e de aplicação necessária. Tudo está sujeito ao princípio de razão suficiente. Leibniz, para indicar isto, Leibniz refere-se-lhe indicando que é o princípio da necessidade de uma razão suficiente. Isto significa que a vontade de Deus também obedece a este princípio, pelo que Deus não pode querer coisa alguma sem razão, ou não pode querer entre indiferentes. Terceiro aspecto, admitir uma indiferença vaga da vontade é admitir algo quimérico nas criaturas e, diz Leibniz, contrário à sabedoria de Deus. Parece-me interessante que Leibniz use estes termos e compreenderão depois porquê. A simetria das posições de Leibniz e de Clarke desloca o foco da discussão para o modo como o princípio de razão pode ser invocado e operar numa demonstração ou numa discussão. Ou, se quisermos, podemos perguntar, é o mesmo dizer que algo é quimérico e dizer que é impossível? Que força tem, em termos argumentativos, a invocação de que algo é, cito de novo, contrário à sabedoria de Deus? Toda a discussão posterior gira à volta dos termos do problema, tal como eles são aqui enunciados. Claro que explora-os com bastante habilidade, sobretudo na última carta. E Leibniz parece sentir-se cada vez mais incómodo e hesitante nas suas formulações. Nunca imaginei ver-me a defender que aqui ganha Clarke, mas é o que estou a tentar sustentar. A questão decisiva poderia formular-se nos seguintes termos. É possível construir uma redução ao absurdo invocando o princípio de razão, como pretende Leibniz nesta carta, ou uma redução ao absurdo tem sempre que fazer apelo ao princípio de contradição, consistindo precisamente em provar não que algo é contrário à sabedoria de Deus, mas que é absolutamente impossível. Dito ainda noutros termos, pode-se elaborar uma redução ao absurdo invocando a necessidade hipotética ou uma redução ao absurdo obriga sempre a invocar uma necessidade absoluta, isto é, a impossibilidade do contrário. Leibniz funda-se no princípio de razão para sustentar que o espaço e o tempo não são algo real à margem dos corpos. Claro que funda-se na realidade do espaço e do tempo para sustentar que o princípio de razão não pode ser interpretado como Leibniz o faz. É Leibniz que corresponde provar que a interpretação correta do princípio é a sua, ou é, claro, corresponde provar que a sua concepção do espaço, do tempo, da matéria, do movimento, etc., pode sustentar uma outra leitura do princípio de razão. Estes são as questões. Passa ao segundo momento do embate, que, grosso modo, tem que ver com, expressa-se na carta 3 de Clarke, vocês têm os textos, e na carta 4 de Leibniz. E também ainda na carta 4 de Clarke. Diz, portanto, a discussão prossegue e na carta seguinte, Clarke não só rebate a demonstração de Leibniz, afirmando que também a concepção leibniziana do espaço obriga a aceitar a indiferença da vontade, como devolve a acusação de círculo vicioso. Se o espaço não é algo real, cai-se uma contradição expressa, diz no parágrafo 2º. E no parágrafo 5º, argumenta que o mesmo é válido para o tempo. Aliás, eu pus no título ónus da prova nas discussões em torno da infinitude do espaço e do tempo, mas a discussão em torno da infinitude do tempo é sempre subsidiária da discussão em torno da infinitude do espaço. Portanto, o foco da discussão é quase sempre o espaço, embora há passagens importantes em que se aluda ao tempo, sobretudo para pensar a realidade do movimento, mas não dá tempo de insistir nesse aspecto.
Portanto, no parágrafo 2º diz o seguinte: não há dúvida de que nada é sem uma razão suficiente pela qual é, em vez de não ser, porque é assim e não de outro modo. Mas em coisas indiferentes pela sua própria natureza, a mera vontade, sem nada externo a influenciá-la, é por si só essa razão suficiente. E dá o seu exemplo. Como no exemplo de criar e colocar uma partícula de matéria num lugar em vez de noutro, quando todos os lugares são originariamente semelhantes. E agora vem o que indicava que devolve a acusação a Leibniz. Portanto, e diz o seguinte: e o caso seria idêntico, mesmo que o espaço não fosse real, mas apenas a mera ordem dos corpos. Porquanto, apesar de tudo, seria absolutamente indiferente, agora já não é 3 pontos do espaço, mas 3 partículas iguais, fossem colocadas ou seriadas na ordem 1, 2 ou 3, em vez de o serem na ordem contrária, e não poderia haver outra razão para tal que não fosse a mera vontade. E, portanto, e agora vem a conclusão forte, a partir desta indiferença de todos os lugares, não se pode formular nenhum argumento que prove que o espaço não é real. Que vai contra o princípio da razão e, portanto, não é real. Pois espaços diferentes são realmente diferentes ou distintos um do outro, embora sejam sempre semelhantes. E agora vem a acusação de absurdo dirigida a Leibniz. E há este evidente absurdo de supor que o espaço não é real, mas é apenas a ordem dos corpos. De acordo com essa tese, se a Terra, o Sol e a Lua tivessem sido colocados onde agora estão as estrelas fixas mais remotas, teria sido não só, estou a saltar aspectos do enunciado de Leibniz, teria sido não só de facto a mesma coisa, o que é absolutamente verdade, mas dir-se-ia também que, nesse caso, teriam estado também no mesmo lugar em que agora estão, o que é uma contradição expressa. O mesmo argumento, não vou ler a citação, invoca-se no parágrafo 4º, que está no handout, que e é um reforço do argumento de que se o espaço fosse apenas a ordem das coisas coexistentes, o movimento teria um estatuto que seria indistinguível do repouso, o que é também um absurdo, segundo Clarke. No parágrafo 5º, Clarke prossegue com o argumento neste parágrafo é: uma vez que o espaço é uniforme ou semelhante e que uma parte não difere da outra, se os corpos criados num determinado lugar tivessem sido criados noutro lugar, teriam ainda assim sido criados no mesmo lugar que antes, o que é uma contradição manifesta. É sempre este o argumento utilizado. A uniformidade do espaço prova de facto que não pode haver uma razão externa pela qual Deus devesse criar as coisas num lugar em vez de noutro. Mas impede que a sua própria vontade seja para si mesma uma razão suficiente para agir em determinado lugar, sendo todos os lugares indiferentes ou semelhantes e havendo uma boa razão para agir em algum lugar. Portanto, volta a sustentar a tese da indiferença da vontade de Deus ou da mera vontade. No parágrafo 6º, retive apenas, e é mesmo assim só que claro que se exprime, indica que a argumentação relativamente ao tempo é igual à do espaço. Pronto, há que desenvolver até aqui relativamente ao espaço. Então, qual é a novidade da resposta de Leibniz a esta carta? É, evidentemente, claro que tinha passado a indiferença dos pontos do espaço, ou exatamente para a indiferença dos pontos do espaço, para a identificação dos corpos nela colocados, ou das partes da matéria nela colocadas, e Leibniz vê-se forçado a estabelecer, ou a fazer derivar do princípio de razão suficiente o princípio de identidade dos indiscerníveis, que aparece formulado no parágrafo 4º. Antes disso, a argumentação de Leibniz poderia resumir-se da seguinte maneira: leio os pontos só mesmo muito fundamentais da argumentação, que é, uma vez mais longa, e vai até ao parágrafo 17 desta carta. No parágrafo 2, Leibniz escreve: uma mera vontade sem qualquer motivo é uma ficção, não só contrária à perfeição de Deus, mas também quimérica e contraditória, incompatível com a definição da vontade e suficientemente refutada na Teodiceia. Aqui, esta mera vontade não é apenas quimérica, é também contraditória e é incompatível com a vontade, o que vai dar pé a Clarke de acusá-lo de necessitarismo. Os termos são eloquentes que usa Leibniz. A mera vontade é uma ficção,
é contrária à perfeição de Deus, é uma quimera, mas é, além disso, contraditória e incompatível com a definição da vontade. E Leibniz argumenta da indiferença para a inexistência. Algo que não pode ser disposto de certo modo sem indiferença também não existe. É isso que diz no parágrafo 3º. É indiferente, insisto no indiferente, colocar 3 corpos iguais e em tudo idênticos numa ordem qualquer. E, portanto, nunca serão colocados em ordem alguma por aquele que não faz nada sem sabedoria. Porém, sendo o autor das coisas, também não os produzirá e, consequentemente, não existem na natureza. Isto vai ter um papel importante no final, pelo menos, da minha argumentação. A argumentação conclui na formulação do princípio de identidade dos indiscerníveis. Diz Leibniz no parágrafo 4º, não há indivíduos indiscerníveis. A partir daí, as hipóteses sugeridas por Clarke são apresentadas sistematicamente como ficções impossíveis, como suposições quiméricas, como puras quimeras, e o termo preferível é sempre o de ficção ou quimera, que aparece reiteradamente. E no parágrafo 16, Leibniz conclui nos seguintes termos: se o espaço e o tempo fossem algo absoluto, isto é, se fossem algo diferente de certas ordens de coisas, o que digo seria uma contradição. Mas, não sendo, a hipótese é contraditória, ou seja, é uma ficção impossível. Portanto, é mesmo a inversão da argumentação. Na sua resposta a esta argumentação, Clarke argumenta sustentando de novo a tese simétrica de Leibniz. Não é verdade que o princípio de razão, entendido à maneira leibniziana, infirma a tese da realidade do espaço. Essa realidade está provada, escreve Clarke, e Leibniz negou-a, não provou que era falsa. E Clarke continua, já no parágrafo 14. A realidade do espaço não é uma hipótese. Prova-se pelos argumentos acima mencionados, aos quais não se deu qualquer resposta. E no parágrafo seguinte, no parágrafo 15, escreve: não era uma impossibilidade para Deus fazer o mundo antes ou depois do que o fez. Nem é todo impossível para ele destruí-lo antes ou depois do que será efetivamente destruído. Quanto à noção de eternidade do mundo, os que admitem que matéria e espaço são o mesmo, têm de admitir, na verdade, que o mundo não só é infinito e eterno, mas que o é necessariamente. Tão necessariamente até quanto o espaço e a duração, que não dependem da vontade, mas da existência de Deus. Portanto, surge aqui, na resposta de Clarke, uma primeira insinuação de que a posição de Leibniz é uma posição necessitarista, isto é, que Leibniz está a defender que a sua é a única possibilidade de pensar o espaço. Dito de outro modo, se aceitarmos a pertinência da argumentação de Leibniz, temos de admitir que a tese por ele defendida é necessária e eterna, a única possível, pelo que caímos no necessitarismo, e não faz sentido então falar de sabedoria divina, bastará invocar a sua potência. E um bocadinho mais à frente, claro que continua. Provou-se acima que o espaço e o tempo não são a mera ordem das coisas, mas quantidades reais, e até agora não se deu nenhuma resposta a essas provas. E enquanto não se der uma resposta a estas provas, a asserção deste erudito autor é, como o próprio aqui confessa, uma contradição. Portanto, as acusações recíprocas de contradição são contínuas. Passo ao terceiro momento deste enfrentamento, podíamos dizer assim. É o momento no qual podíamos dizer Leibniz é sensível à acusação de necessitarismo e a tenta refutar. Então, na sua quinta carta, Leibniz mostra que foi sensível à acusação de necessitarismo e, por isso, começa a sua argumentação com a distinção de tipos de necessidade. No parágrafo 4 diz: há que distinguir entre uma necessidade absoluta e uma necessidade hipotética. É preciso distinguir também entre uma necessidade que tem lugar, porque o oposto implica contradição, a qual é chamada lógica, metafísica ou matemática, já ontem falávamos dela, e uma necessidade que é moral, que leva o sábio a escolher o melhor e qualquer espírito a seguir a inclinação maior. E explica nos pontos seguintes que a necessidade em causa na escolha divina é uma necessidade hipotética, neste caso uma necessidade moral. Diz no parágrafo seguinte: a necessidade hipotética é que a suposição ou hipótese da previsão e pré-ordenação de Deus impõe aos futuros contingentes, e é preciso admiti-la.
No parágrafo 8º continua argumentando. Mas, se o que Deus escolhe fosse necessário, qualquer outra alternativa seria impossível, contra a hipótese. Pois Deus escolhe entre os possíveis, isto é, entre múltiplas alternativas, nenhuma das quais implica contradição. Isto está bem estabelecido por Leibniz. E prossegue, já agora contra Clarke. Mas dizer que Deus não pode escolher senão o melhor e querer inferir daí que o que não escolhe é impossível é confundir os termos. O poder e a vontade, a necessidade metafísica e a necessidade moral, as essências e as existências. Pois o que é necessário é o por essência, visto que o oposto implica contradição. Mas o contingente que existe deve a sua existência ao princípio do melhor, razão suficiente das coisas. Continua... E quero só ler a parte final do parágrafo 10º, em que Leibniz continua, portanto, mostrei suficientemente na Teodiceia que a necessidade moral é uma necessidade feliz, conforme à perfeição divina, conforme ao princípio das existências, que é o da necessidade de uma razão suficiente. Continua, ao passo que a necessidade absoluta em metafísica depende do outro grande princípio dos nossos raciocínios, isto é, o da identidade ou da contradição, pois o que é absolutamente necessário é o único possível entre as alternativas e o seu contrário implica contradição. Está estabelecido exatamente qual é a distinção entre os dois tipos de necessidade e em que sentido há uma necessidade vinculada ao princípio de razão. E Leibniz diz no parágrafo 12, depois disto, imputar-me uma necessidade absoluta, sem ter nada a dizer contra as considerações que acabo de expor, será, salto algumas coisas, uma obstinação irracional. E depois contra-argumenta contra Clarke no parágrafo 16. Além disso, dizer que o espírito pode ter boas razões para agir quando não tem quaisquer motivos e quando as coisas são absolutamente indiferentes, como se explica aqui, é uma contradição evidente. Pois, se tem boas razões a favor da alternativa que adota, as coisas não lhe são indiferentes. Portanto, há uma obstinação da parte de Clarke e há uma contradição evidente na sua argumentação. Mas é evidente que esta clarificação põe Leibniz em dificuldades, porque o obriga a aceitar com possibilidade tudo o que Clarke pede que seja aceite. A igualdade das partes da matéria no parágrafo 21, a possibilidade do vazio e dos átomos no parágrafo 24, a igualdade dos pontos do espaço no parágrafo 30. Simplesmente, na sua opinião, estas possibilidades são falsas. E agora cito expressões que Leibniz usa. Ficções disparatadas e impraticáveis, possíveis em termos absolutos, mas na prática não são possíveis. Não são absolutamente impossíveis, mas são inexistentes. E, no final, apesar de tudo, Leibniz continua a sustentar que a argumentação de Clarke é errónea. E diz no parágrafo 65. Mostrei claramente que a contradição reside na hipótese da opinião oposta, que procura uma diferença onde ela não existe. Seria uma iniquidade evidente querer inferir daí que reconhecia uma contradição na minha própria opinião. Evidentemente uma alusão ao parágrafo 12 de Clarke. Na resposta a esta longuíssima carta, que tem 130 pontos, Clarke tira partido desta concessão de Leibniz, que admite que em termos absolutos são pensáveis dois indiscerníveis, para sustentar que a argumentação de Leibniz é ou incoerente ou necessitarista. E o princípio da carta, aqui os parágrafos estão todos concentrados, quando argumenta contra os parágrafos 1 a 20, diz: admitindo que dois modos diferentes de expor certas partículas da matéria são igualmente bons e razoáveis, sustentar com base nisso que Deus não pode, nem sabiamente, nem de forma alguma, colocá-la em nenhum desses modos, por carecer de um motivo suficiente que determine que modo deve escolher, é fazer de Deus não um ser ativo, mas um ser passivo. Que eu da identidade dela. Ela devolveu. Então deixa. Pode demorar muito, estou quase. Também não. E para perturbação, para a pessoa estudar nessa casa. Aí eu pediria, aí faz assim, então. Eu pego, como para ser pego. Gente, tem alguém com o som aberto aí. Está alguém com o som aberto. Mas eu continuo e ponho a voz por cima. Portanto, diz. E este é o núcleo da argumentação agora de Clarke. E para negar a possibilidade da suposição de que pode haver duas partes iguais de matéria, cuja situação pode com igual justeza ser invertida,
não se pode invocar mais razão do que esta petício ao princípio, que, nesse caso, a noção de razão suficiente deste erudito autor não estaria bem fundada. Portanto, está a contra-argumentar Leibniz. Portanto, a única razão que Leibniz tem para sustentar, para inviabilizar a possibilidade da suposição que o próprio Clarke faz, é invocar o seu conceito de razão suficiente. Pois, por um lado, como pode alguém dizer que é impossível que Deus tenha razões sábias e boas para criar muitas partículas de matéria exatamente iguais em diferentes partes do universo? Em tal caso, é evidente que, sendo as partes do espaço iguais, não pode haver nenhuma razão a não ser a mera vontade para não ter invertido as respectivas situações originariamente. O texto é longo e eu não vou lê-lo mais, mas este era o aspecto importante. No parágrafo 21 a 25, leio só as partes que estão destacadas da argumentação de Clarke, e é: se é possível que Deus faça ou tenha feito dois pedaços de matéria exatamente iguais, e Leibniz concedeu isto, de modo que inverter a sua situação fosse perfeitamente indiferente, então a noção de razão suficiente deste erudito autor cai pela base. A isto ele responde, não que é impossível que Deus faça dois pedaços exatamente iguais, como o seu argumento exige, mas que não é sábio que proceda assim. Mais à frente, continua. Mas se, dado que não se pode provar o contrário, Deus pode, porventura, ter muitas razões sábias para criar muitas partículas, muitos pedaços exatamente iguais, será que a indiferença da situação desses pedaços por si só faz que seja impossível que os crie, ou impossível que seja sábio ao criá-los? Afirmo humildemente, é tudo claro que não tem, mas é assim que ele escreve, que se trata de uma petição de princípio. Prossegue com a mesma argumentação. Mais à frente, no parágrafo 26 a 32, diz: nestes parágrafos parecem estar contidas muitas contradições. Concede-se que Deus poderia fazer o universo material finito, e, no entanto, considera-se que a suposição de que o universo pode ser finito é não só uma hipótese insensata e sem sentido, mas também uma ficção impraticável. E, na verdade, uma inconsistência permanente parece atravessar tudo aquilo que este erudito autor escreve acerca da matéria e do espaço. E a inconsistência é sempre esta. Leio só a última citação de Leibniz, que condensa o núcleo da sua argumentação nesta última parte e que me parece sólida. Assim, o meu argumento a favor... É o parágrafos 52 e 53. Assim, o meu argumento a favor da ideia de que o espaço é realmente independente do corpo funda-se na possibilidade do universo material ser finito e imóvel. Portanto, não basta que este erudito autor responda que pensa que não teria sido sábio e razoável que Deus tivesse feito o universo material finito e imóvel. Tem que afirmar que era impossível que Deus fizesse o mundo material finito e imóvel. Ou tem forçosamente que admitir a força do meu argumento, extraído da possibilidade do mundo ser finito e imóvel. Até aqui, digamos assim, o ping-pong dos textos de Leibniz e de Clarke. A conclusão pelo menos que até este momento, a mim me sai do confronto desta espécie de ping-pong, como dizia, é: concluindo, Leibniz acusa Clarke de sustentar teses insustentáveis. Considera ter refutado o espaço e o tempo real absolutos por redução ao absurdo. Acusa-o de que se apoia em idolatribos, em noções incompletas, em que argumenta com base em noções quiméricas. Clarke, por seu lado, acusa Leibniz de petição de princípio ao invocar o princípio de razão. Acusa-o de inconsistência, de incoerência. Em seu entender, Leibniz não rebateu nenhuma das suas teses, e é ele que deve rever a sua concepção do princípio de razão se não quer ser acusado de necessitarismo. E podíamos perguntar então, a quem corresponde o ônus da prova? É Leibniz que deve rever o modo como entende o princípio de razão para acolher a possibilidade da leitura clarkiana do espaço, ou é claro que deve abandonar a sua concepção do espaço para torná-lo compatível com o princípio de razão, tal como Leibniz o apresenta? Há ou não há circularidade nas argumentações? Há ou não há petição de princípio na argumentação de Leibniz? Leibniz, evidentemente, diria que não. Diria, é absolutamente necessário que haja uma razão suficiente, mas a razão suficiente não é necessitante. Mas, se é assim, não é possível fundar com base no princípio de razão uma redução ao absurdo. Só se admitiria uma prova fundada no adágio, só se admitiria uma prova
no sentido forte do termo prova, o sentido que Leibniz utiliza nos ensaios de Teodiceia, só se admitiria uma prova fundada no adágio ab esse ad posse valet consequentia, que é o que pretende construir, que é exatamente a prova que pretende construir Clarke. Pode-se passar da existência à razão suficiente, mas não da razão suficiente à existência ou inexistência do espaço, do tempo, etc., tal como Clarke os entende. Talvez por isso Leibniz não tenha querido invocar em nenhum momento desta correspondência a necessidade física, e se tenha limitado a mencionar a necessidade moral, que, como víamos ontem, funda a necessidade física. A necessidade física é uma forma de contingência, e o nosso acesso a ela é sempre, de algum modo, factual, histórico, fundado na experiência ou na existência. Já Clarke pode defender-se da acusação de Leibniz concedendo que há uma razão suficiente, mas argumentaria que, se a razão suficiente não é necessitante, ela é incapaz de eliminar a possibilidade metafísica do contrário, neste caso do espaço e do tempo infinitos, da matéria finita e uniforme, dos átomos, dos indiscerníveis, etc. E isso basta para sustentar que Leibniz não rebateu a sua concepção do espaço e do tempo, evidentemente. A questão é, portanto, a seguinte: é legítimo invocar o princípio de razão para refutar isto, isto é, para provar a necessidade... É legítimo invocar o princípio de razão para refutar, isto é, para provar a necessária falsidade do espaço e do tempo, tal como Clarke os entende? É possível invocá-lo numa redução ao absurdo, pelo menos sem cair no necessitarismo? No discurso preliminar à Teodiceia, Leibniz parece indicar o contrário, ao estabelecer a distinção entre compreender e explicar, por um lado, e entre provar e sustentar. A explicação e a possibilidade de sustentar prendem-se ou dizem respeito às verdades de facto, como as verdades contingentes, mas o que com esses procedimentos é possível fazer é apenas defender-se das objeções, que nunca serão invencíveis. Aqui, Leibniz faz um uso diferente. Invoca o princípio de razão para argumentar que há objeções invencíveis contra a tese de Clarke. Na Teodiceia, a distinção entre os princípios fundava a distinção entre verdades de razão e verdades que estão acima da razão. Aqui, Leibniz parece invocá-la para estabelecer de forma irrefutável que o espaço e o tempo são relativos, que não pode haver átomos, etc. E, portanto, para estabelecer como uma verdade de razão, uma verdade de facto. E é tudo. Para não me ter prolongado demasiado. Professora Marta, muito obrigado. Vamos abrir para as perguntas agora. Quem quer inaugurar a sessão? Tem questões para a professora Marta? Seria muito interessante que me rebatessem, porque tenho de escrever sobre este tema e gostaria muito de não estar a olhar para a coisa só de um lado. Estamos de acordo, então? Eu acho que eu posso arriscar uma questão. Todas? Obrigada, Marta, pela sua apresentação. E não, é que eu estava aqui pensando se, pelo fato assim de que, né, se o espaço fosse absoluto, não poderia haver nenhuma razão, né, para a colocação dos corpos em um lugar do que em outro. Isso já não seria suficiente para reduzir ao absurdo, no sentido de que, embora o princípio de razão suficiente ele seja usado para as verdades contingentes, porque justamente possibilita diferentes razões que não sejam a redução ao absurdo, mas assim, o próprio fato de não poder ter nenhuma razão suficiente, isso não é suficiente para reduzir ao absurdo. Como, por exemplo, a liberdade de indiferença. Uhum. Ela é absurda, porque não pode ter nenhuma razão, ela infringe absolutamente o princípio de razão suficiente. Nesse sentido de que o princípio de razão suficiente, embora ele seja o princípio usado para as razões, para as verdades contingentes, mas também pode ser usado para as verdades naturalmente necessárias, né?
mas é um princípio absolutamente universal. Nesse sentido, ao assinalar que não tem nenhuma razão suficiente possível nesse caso, quando se assume espaço absoluto, eu não será que nesse caso não se poderia dizer que o Leibniz consegue reduzir o argumento do Clarke ao absurdo? Mas parece-me que, assim, o que eu tinha no horizonte quando construí esta argumentação é a maneira como, no discurso preliminar à Teodiceia, Leibniz argumenta a propósito das verdades que estão acima da razão. Isto é, não é preciso provar a sua verdade, basta invocar uma instância que constitua uma possibilidade sem ter que provar a sua efetividade. Portanto, basta que seja possível para que uma verdade que está acima da razão possa ficar defendida. Não é provada, naturalmente, mas sustentada. Portanto, e parece-me que essa é exatamente aquilo, podemos dizer, a transgressão de que Clarke acusa Leibniz. É que que Leibniz, querendo sustentar que a única concepção do espaço compatível com a sabedoria divina é a sua, está de facto a declarar absolutamente impossível a possibilidade alternativa. E então estamos fora da necessidade hipotética, estaríamos no horizonte da necessidade absoluta. Não é concebível, porque é contraditória com a vontade divina, outra possibilidade. Se não for essa a leitura, e por isso ele, na última carta, o acusa de necessitarismo, se essa não for a sua leitura, diz claro que eu tenho tudo o que preciso para poder continuar a sustentar a minha tese. E tudo o que eu preciso é que tu me concedas que não são contraditórios nos termos um espaço absoluto e um tempo absoluto. Depois teremos que ir ver, com outros argumentos, quem tem razão, se é a minha concepção do espaço ou a tua. Mas se em termos absolutos são pensáveis, Leibniz concede isto, dois indiscerníveis, e é concebível uma compreensão do espaço fundada na ideia de que há lugares indiferentes, por dizer de algum modo, então eu não preciso a tese de Clarke é, eu não preciso que fique provado que a minha tese é verdadeira para eu poder continuar a sustentar que a sua possibilidade basta para pensar uma compreensão alternativa do princípio de razão. Parece-me que outra coisa é que nós discutamos o sentido que Clarke dá ao princípio de razão e o que ele entende como mera vontade e a inteligibilidade imensamente mais fina que tem a compreensão da necessidade hipotética em Leibniz. Este meio entre a necessidade absoluta e a indiferença. Mas o problema é, por isso eu dizia, o meu problema é apenas um problema formal. Eu posso invocar o princípio de razão para construir uma redução ao absurdo, ou só posso fazer isso nos casos em que vou da realidade à possibilidade e não que vou do princípio de razão para a impossibilidade de pensar uma alternativa. Portanto, vou da indiferença à impossibilidade. Não sei se me explico. Claro que nós podemos continuar, assim, podemos dizer que claro que poderia ter-se defendido de Leibniz construindo uma argumentação similar àquela que Leibniz constrói para a justificação do mal. E é que é contraintuitivo dizer que o mal entra no melhor dos mundos, mas posto que está, há de haver uma razão que o torna inteligível. Pois claro que diria, refuta-me noutro terreno, refuta a minha concepção do espaço e do tempo noutro terreno e eu concedo-te que podes construir, a partir daí, uma determinada leitura do princípio da razão. Ao contrário, não. Não sei se me explico. Sim. Obrigada. Basicamente, é mesmo isto. Invocar
assim, o que é que significa dizer que o princípio de razão suficiente é necessário, mas não necessitante? Que é absolutamente necessário que haja um princípio de razão, portanto, que não haja nenhum enunciado, nem sequer os enunciados absolutamente necessários que estejam à margem do princípio de razão, mas o que é que quer dizer que ele não é necessitante? Se ele não é necessitante, ele não pode fundar uma redução ao absurdo. Porque uma redução ao absurdo é a prova da impossibilidade da alternativa. Bom, era isto que eu queria sustentar. Mas podemos continuar a discutir, porque eu gostava de conhecer o seu trabalho sobre a razão suficiente. Sim. Obrigada. Obrigado, Celi. Mais alguém? Podría hacer una pregunta, pero por curiosidad nomás, porque no pude entrar a tiempo. Porque el link no funcionaba, me enviaron el link muy tarde y llegué a la última parte de la conferencia de Marta. Así que pude oír un poquito, pero de todas maneras, si puedo hacer la pregunta. Por supuesto. No, quería saber, porque tú hablaste de una reducción al absurdo. ¿Cuál sería la estructura de la prueba de reducción al absurdo? En la argumentación de Leibniz es lo que está en la carta 3, párrafo 5, que dice así. Lo tenho em português. Eis como o provo. Ora, supondo que o espaço é algo em si mesmo independente da ordem dos corpos, segue-se que é impossível que haja uma razão pela qual Deus, mantendo as situações dos corpos idênticas, colocou os corpos no espaço deste modo e não de outro, etc. Mas, se o espaço não for senão essa ordem ou relação, este problema não se coloca. E depois, portanto, parece-me que esta redução absurda é feita em 3 momentos no parágrafo 5º. O primeiro momento é, digo que, se o espaço fosse um ser absoluto, aconteceria algo da qual seria impossível que houvesse uma razão suficiente, o que vai contra o nosso axioma. Depois constrói a prova. Supõe que admitamos que o espaço é algo absolutamente uniforme e viola-se o princípio de razão. E depois argumenta, num segundo momento, Leibniz, se o espaço não for senão esta ordem ou relação, estes 2 estados não serão diferentes e, consequentemente, não vem a propósito de perguntar pela razão da preferência por um ou por outro. Portanto, o parágrafo está no handout, na primeira página, o número 5. Está numa tradução portuguesa. Entonces ahí la reducción al absurdo es que no habría, hay una razón suficiente, sí, debe haber una razón suficiente, pero no hay una razón suficiente. La contradicción está ahí. Sí, Leibniz afirma en parágrafo 2 que lo que construyó es una demostración. Sí, pero lo que se viola, si la contradicción se da entre hay una razón suficiente y no hay una razón suficiente, esa es la contradicción. Por eso la confrontación es sobre el modo de entender el principio de razón y la cuestión del espacio y del tiempo es el ejemplo en que se juegan todos los argumentos sobre el modo de entender el principio de razón. Todo depende de cómo se entiende la necesidad del principio de razón suficiente. Y la doble necesidad, es necesario que haya una razón suficiente. Es necesario que haya una razón no necesitante. Sí, ahí yo creo que el problema que se le presenta a Leibniz muchas veces con los operadores modales. Claro. Pero me parece que el problema está ahí, a mi modo de ver, ¿no? Es que Leibniz no distingue entre 2 formas de necesidad, la necesidad de dicto y la necesidad de re. Porque a veces, muy pocas veces lo hace, porque no necesariamente en ese sentido, si un principio tiene una necesidad de dicto, no necesariamente es necesitante en el sentido de re. El principio de razón suficiente puede ser un principio necesario, pero no impone necesidades de re. Claro, es necesario de dicto. Me parece que el único momento en que Leibniz hace sistemáticamente la distinción entre necesidad de dicto y necesidad de re es para hacer la distinción entre determinación y necesidad. Y necesidad, claro.
pero não todas necessárias. Claro, yo creo que Que sí. Me parece que en Leibniz muchas de las confusiones que se le suscitan es por no aplicar esa distinción entre necesidad de dicto y necesidad de re. En la teodicea también se le provocan esos conflictos, esos cortocircuitos. O princípio de razão, por lo menos tal e como aparece no discurso preliminar e abundantemente na teodicea, que é onde mais sistematicamente argumenta com o princípio de razão, é que sirve y es muy eficaz para rebatir todas las objeciones posibles contra una tesis. Pero es defensivo, no, Es defensivo, sí. no permite instaurar una tesis. Y en ese sentido, quien está en la buena posición en el enfrentamiento entre Leibniz y Clarke es Clarke, que se está defendiendo. Claro. Se está defendiendo. O sea que, aparentemente, en principio, en portugués se dice, tomó o freio nos dentes. Bueno, muchas gracias, Marta. Muchas gracias, professor Oscar. Mais uma questão? A última questão, dá tempo de mais uma aí. Está aqui. As pessoas estão escrevendo no chat. Havia nexo entre... Me tengo que ir, perdón, adiós. Adiós. Nos vemos la próxima. Pergunta, haveria nexo lógico entre a crença de Leibniz no espaço relativo e a sua crença no pleno, ou seja, na sua negação do vazio, pelo facto de ele considerar a relação como meramente ideal? É assim, tal como aparece na correspondência, e eu fiquei apenas, neste caso, apetecia-me ficar apenas na correspondência, por isso eu dizia, é talvez uma análise um bocadinho pouco leibniziana, porque Leibniz aponta para todo o lado, mas às vezes parece-me que estar centrado apenas num texto ajuda a clarificar uma peça do puzzle. Depois logo se vê como é que as outras encaixam, mas uma peça do puzzle fica mais nítida, e foi isso que eu tentei fazer com este texto. Ora, na correspondência com Clarke, a negação do vazio decorre uma vez mais no princípio de razão e tem que ver com que Deus seria... Não é compreensível que Deus, podendo fazer mais, tivesse feito menos. E, portanto, é invocar... Podíamos dizer, na correspondência com Clarke, Leibniz alude a dois princípios que decorrem do princípio de razão. Um é o princípio de identidade dos indiscerníveis, ou não há indiscerníveis, e o outro é uma alusão que aparece, penso que uma única vez, ao princípio do melhor. Portanto, e com a indicação de que Deus teria feito algo menos bom do que algo ótimo, se podendo preencher um espaço vazio, não o preenchesse. Leibniz tem, em todo o caso, razões de princípio para negar a questão do vazio, e é que o vazio estaria constituído por pontos indiscerníveis, o que da perspectiva de Leibniz não faria sentido. Não vejo, obviamente, qual é a relação entre o pleno e a consideração do espaço como meramente ideal, porque nós poderíamos pensar o contentor como preenchido, não sei. Pronto. Em todo o caso, claramente, na argumentação de Clarke, a quantidade de matéria é finita e o espaço é infinito, e na posição de Leibniz, não há espaço vazio. Portanto, o espaço vazio é negado. O vazio é negado. Leibniz a tese, e há um argumento utilizado, justamente apresenta um argumento, isso daquele espaço a que foi tirada a matéria e que ficarão aparentemente com menos quantidade de matéria, mas não ficam com vazio, porque porque é poroso, etc. E, portanto, há muitas formas de preencher isso, etc. Mas, não sei se respondi, mas eu não vejo nenhuma relação entre a concepção do espaço como relativo e a do pleno. Parece que não vejo nenhuma relação imediata. Se calhar existe, que eu não dei conta dela, mas eu não vejo assim nenhuma imediata.
Não sei se respondi. Não sei se o meu interlocutor está... Professora Marta, no chat, a Silmara vai lhe registrar, né? Elogios, chamando de fantástica, com toda a razão, né? E poderia ouvir o seu sotaque, o seu acento o dia todo aí, viu? Parabéns, viu? Compreendeu-se bem o meu português, dizem que eu falo para dentro, espero que se tenha compreendido. Obrigada. Deu para compreender perfeitamente, Marta. Professor Edgar, quer fazer a última pergunta? Só abrir o microfone, a câmera. Não, foi só um palpite. Professor Edgar, quer fazer a última pergunta? Quer? Não. Eu só abri para dizer que deu para compreender perfeitamente o que a Marta falou. Perfeito, então, perfeito, né? Professora Marta, então, muito agradecido, muito obrigado por essa brilhante exposição. Obrigado a todos e todas que fizeram as questões. E daqui a pouquinho, então, acho que 5 minutinhos, nós temos a professora Viviane. Então, vamos dar um tempinho, tomar uma aguinha, e aí em 5 minutinhos a gente se encontra, tá bom? Obrigado a todos e todas. Obrigado.